Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixa a ditadura militar. Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Antifacast, o podcast da Ação Antifascista de São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e já vou começar aqui falando para vocês não esquecerem de apoiar a gente. Tem a chave Pix aí na tela aparecendo o QR Code. Na descrição do vídeo também tem a chave. Tem o nosso Apoia-se. Vocês podem contribuir em duas linhas diferentes de apoio. A primeira de R$1 a R$9 é um apoio voluntário. A segunda, a partir de R$10, vocês participam do sorteio mensal. O último saiu aí semana passada, né? Era um bonezinho desse aqui, ó, dos parceiros lá da Camisa Crítica. Mais um livro sobre educação da Emma Goldman. E é isso. Ajudem a gente a continuar esse projeto. R$1, a partir de R$2. A gente tem mais de 8 mil seguidores, ó. Se metade de vocês contribuir com R$1 cada, já bate a nossa meta, beleza? Tem também nossos apoiadores, né? Os nossos parceiros. A gente tem lá Autonomia Literária com o cupom ANTIFACAST20. Dá 20% de desconto no catálogo deles. Tem livro para todos os gostos lá. Tem quadrinho, tem cartaz também, né? Tem pôster. Enfim, tem livro do Janus Manuel, livro do Trotsky, livro sobre anarquismo. Para todos os gostos. Tem o cupom ANTIFACAST na Camisa Crítica. Dá 10% de desconto no catálogo deles. Tem boné iguais esse aqui, tem camiseta também, tem ecobag, tem os cupons dos cursos lá da Caixa de Ferramentas, né? Nossa plataforma de cursos da esquerda. Tem a FASP Revoluções 10 para o curso Revoluções, o Outro Mundo é Possível. E a FASP Partido Fardado 10, que é pro curso, meu Deus, muita coisa aqui tem que escrever. Partido Fardado e a Política no Brasil, do nosso camarada Pedro Marim, lá da revista Ópera. E tá chegando agora também um apoio novo aí com os camaradas lá da editora Alma Revolucionária do Rio de Janeiro. Queria agradecer demais eles terem disponibilizado esse cupom pra gente. E tá chegando o livrinho deles pra gente sortear pra vocês também. Então você é cristão, é da esquerda radical, dá uma olhada lá no catálogo deles que essa é a especialidade da Alma Revolucionária. Mas também tem os livrinhos lá, ó. Tem Kawame Necromar, sobre a luta armada. Livrão fundamental aí pra gente entender os desdobramentos do marxismo aí na periferia do capitalismo. E é isso, ó. O cupom é Favela Antifa 15. 15% de desconto no catálogo deles. E vocês comprando com esse cupom, além de pegar o desconto, vocês ajudam a gente, que eles repassam uma parte do valor pra ajudar a nossa luta também, beleza? E é isso. E vamos pra polêmica de hoje. Já começou. Vamos lá. Pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as jornadas de junho de 2013. Aí tem que ter um pianinho assim, ó. Rodrigo? Pegou, né? E para conversar sobre esse assunto aí tão caro, delicado e precioso ao mesmo tempo para a esquerda, a gente trouxe a Mayara Vivian e o Amaury Gonzo, certo? Então a gente quer que vocês se apresentem e contem um pouquinho da trajetória política de vocês, de militância, de trampo. Fiquem à vontade. Vamos começar? Por favor, Mayara, Tá. você Mayara. Sem cerimônias. Bom, eu sou a Mayara, eu sou do Movimento Passe Livre desde que a gente fundou em 2005. Um pouco antes, na verdade, que a gente tinha comitês de luta pelo Passe Livre, e aí eu participava com outras pessoas. E fiquei no movimento com algumas pausas, tá? Mas fiquei durante 2013 também e até 2016. Fiquei participando e me formei em Geografia, estudei em escola pública, cresci no Jardim Celeste, na divisa Diadema. O que mais? E é isso. Trampei de garçonete boa parte da minha vida. Tamo junto. Né? Tá ligado, né? Eu ouço. Eu achei interessante você falar, né, que participou da fundação do Passe Livre em 2005. O tema do Passe Livre hoje em dia já rende, né? Tipo, como era tratar desse tema naquela época? Parecia uma coisa muito quixotesca, assim, a galera falando, nossa, vocês estão viajando. Demais, demais, porque
dentro da esquerda, tinha duas coisas, né? Eu sempre vou por dois caminhos. Primeiro, para falar da discussão de transporte direito à cidade, porque existia um vazio, né? De discussão de transporte no viés que a gente buscava. Então, o PT escolheu... Mas já comecei, ele não vai se apresentar. Não, pode, depois a gente passa para ele. O Roberto Andrés tem um texto interessante dele que saiu na Folha, porque é isso, ele fala que o PT ele dá essa importância à sociedade do automóvel, isso poderia estar ligado com o histórico de sindicatos metalúrgicos do Lula e essa visão de que a indústria automobilística gera empregos, que a gente tem que investir nisso. É um caminho possível de leitura, mas também tem um setor do PT que é bem arraigado aí com os grandes empresários de transporte em São Paulo e em outras cidades também. Mas enfim, por N motivos, mesmo já acontecendo uma proposta de tarifa zero dentro do próprio PT com o Lúcio Gregory no governador Ondina, essa parte do Lúcio, essa luta do Lúcio perdeu muito espaço dentro do PT para um outro setor que era dos Tato, né, Tatolândia e tal, e totalmente fechado com a indústria de transporte, as entidades estudantis super acomodadas com a questão de carteirinha de meio passe. Então as próprias entidades não pensavam nem em passe livre estudantil, que seria uma condição muito básica para você acessar um direito, né? Porque nem toda, ainda mais ensino médio e tal, nem toda quebrada tem uma escola com vaga. E se você quer um ensino técnico, se você entende a cidade como um todo, como uma forma de você acessar educação e cultura, e aí por aí vai. As entidades tampouco batiam nessa questão. Então, quando a gente surge, dentro da própria esquerda, uma questão é isso: a tarifa subia, ninguém fazia nada, nenhum setor da esquerda capitalizava isso, nenhum setor da esquerda, dava vazão a essa indignação da galera, né? Apesar de todo mundo se revoltar muito com o aumento da tarifa. Então a gente surge daí, né? A tarifa tá cara, a gente tem que ficar passando essa humilhação de ficar passando por debaixo da catraca, porque no final, aquela época, o tempo dos maias, quando tinha passo de papel, e a gente vendia o passo de papel para ter mais recurso para vida, né? Para comer na rua, para vender e no final do mês ter mais dinheiro. Então, era um dinheiro que impactava, né? Isso daí, por si só, já mostrava como o transporte, o valor do transporte impactava muito, né, nas famílias. Tem um estudo do IPEA que aponta o transporte como o segundo maior gasto das famílias da classe trabalhadora depois do aluguel. Então, a gente não está falando de um detalhe, né, de perfumaria. Então, a gente tinha essa indignação, né, de morar longe, aí ter que passar por debaixo da catraca, às vezes dá, às vezes não dá, aí aquele busão que já passa reto de você, que ele já vê que você é habitué de pular a catraca, ele já fala, aquele cara lá não vai pagar. Se só tem você no ponto de ônibus, fudeu. Ele não para. E aquelas coisas, né? Aí inventava de passar dois junto para não ter que passar por baixo, entalar. Mas tem várias... É um capítulo à parte, essas grandes aventuras de pular catraca. Ou sentar no colo na lotação, anyway. E aí a gente... Um caminho é esse, né? De como existe esse vazio na luta por direito à cidade, olhando para a questão do transporte, da mobilidade urbana. E a outra coisa era na forma de se organizar, né? Porque era um grande... Como é que eu vou dizer sem ser grosseira? Cara, era um grande curral de entidades que ficavam disputando estudante que nem boiada, né? E as entidades em si, assim, muito despolitizadas. Para mim, até eu descobrir o movimento Passe Livre e ter contato com outros grupos e tal, para mim esse negócio de UBS, não sei o que lá, era a marca. Era a marca da carteirinha. Era uma empresa que emitia a carteirinha. Eu não tinha nem noção que era uma entidade estudantil, que a gente podia votar. E aí, depois que eu descobri que era uma entidade estudantil que podia votar, ainda foi uns anos para entender, mas como é que vota, então? Porque é de comer, de passar no cabelo, o que acontece com essa merda? Então, você vê como a relação é orgânica, né, com a base. Enfim, e aí também tem, junta essa demanda do transporte com uma demanda de se organizar sem ser massa de manobras, de se organizar nós por nós e é isso aí, quando a gente começa a fazer nossos primeiros atos em 2005, e são atos pequenos, mas a gente está fazendo bagulho nós por nós. Não tem que pedir autorização do sindicato, autorização da polícia, pedir beijamão de não sei que liderança, essa merda toda. Então eu acho que
que o movimento ele nasce muito disso, e quando a gente fala de tarifa zero, todo mundo acha a gente maluco. Quando a gente fala de fazer um ato nós por nós, sem carro de som, sem banner, mandar a empresa fazer banner, sem apoio institucional, sem adultos por perto, quase, só faltou falar isso, né? Sem adultos por perto, a galera olhava e não botava fé na gente. Mas eu acho que foi exatamente isso que inaugurou, não o MPL em si, mas essa nova forma de atuação que inaugurou um novo jeito de fazer as coisas, que eu acho que ainda está em vigor, e é o que os Guarani fizeram hoje, né? Não ficou esperando o bênção de 150 entidades indigenistas. Não, foi lá e fez. Precisa ser feito, foi lá e fez. É sair do comodismo também, né? Exato. De, assinar carta manifesto, assinar isso, aquilo, esperar a votação, esperar pronunciamento, fazer o barato. Pedir autorização da polícia, disputar numa reunião da CUT de 12 horas e não sei o quê, e aí vai, desce, cai com a moeda. E aí ninguém faz nada. Não, né? Isso quando não para só na carta de repúdio, né? Porque os últimos anos foi essa nota aí, essa moda, 2020. Né? Era tipo carta de repúdio. Dá-lhe nota de repúdio. Que foi o que derrubou a monarquia, né? Foi carta de repúdio. Claro. Deu muito certo, globalmente, historicamente. Bom, eu sou a Mauri Gonzo, vou ser bem rápido aqui, porque acho que a gente tem um assunto muito mais importante que a minha biografia para falar. Eu sou jornalista, eu cheguei na esquerda, porque eu acho que às vezes a gente tem uma predisposição, não sei qual que é, eu sempre me vi como uma pessoa de esquerda, mas obviamente quem me politiza é o punk mesmo, punk rock. Acho que todo mundo que ouviu Ramones, o Nirvana e qualquer outra coisa assim vai acabar caindo. A não ser que você... Aí você também, né, se você for ouvir tudo isso, você curtir todas essas coisas, depois virar um reacionário, você merece tudo de ruim que acontecer com você. Mas desde cedo eu fui para a área de comunicação, para o jornalismo, então eu sempre fui mais ter um zine, ter um site, ter um podcast, trabalhar com jornalismo. E nessa época... Então, assim, eu sempre acompanhei o MPL. A Mayra estava falando aqui, o MPL... A Mayra entrou em 2005, o MPL já começava a se organizar a partir dos fóruns de luta pelo passe livre, porque tudo começa em 2002, né? Em Floripa, 2003 tem a revolta do Buzu. 2003 a revolta do Buzu, 2004 o MPL Floripa já está super organizado. Já. A revolta da Catraca. Isso, a revolta da Catraca em Floripa. Então você tem a revolta do Buzu, você tem a revolta da Catraca, você tem essas coisas um pouco mais espontâneas que levam... É muito interessante essa formação do MPL, né? Que a espontaneidade que leva à organização, e não a organização que empurra, né, a reivindicação, assim, ao contrário, tipo, essa reivindicação é séria, né? Então a revolta do Buzu em Salvador é muito exemplar, assim, e Florianópolis é ótimo, porque Florianópolis é uma cidade que separa só fechando uma ponte. E o negócio fica muito bonito. Então eu já acompanhava o MPL através disso, assim, e os meus desdobramentos. Eu fiz faculdade em Londrina, né, estadual de Londrina, onde morre aquele menino na saída de um protesto também, que eu esqueci o nome. Em 2006, não foi? Em 2005 ou 2006 eu estava na faculdade. 2006 eu saí, foi 2004 ou 2005 que ele estava... que ele foi atropelado sentado na frente de um ônibus, com a polícia pedindo para o ônibus passar, e o ônibus passa por cima do menino. É uma história horrível, as cenas foram horríveis, transmitidas ao vivo na televisão. E, bom, aí você tem todo esse debate internamente, lá na própria cidade, mas e aí? E também era uma cidade que era governada pelo PT naquele momento, hoje é uma cidade super reacionária, super reacionária hoje, assim, uma cidade cheia de bolsonaristas e tal. Meus amigos que ficaram por lá sofrem muito. E eu lembro que quando eu mudei para São Paulo em 2006 para trabalhar na Corrente Editora, que era uma editora que, querendo ou não, acho que foi muito lida, né, por muita gente do MPL, e não só do MPL, por boa parte da esquerda que era menos institucionalizada na época, né, que a gente lançava a coleção Baderno, a gente lançava uma série de coisas que não se tinha muito acesso no Brasil naquela época, apesar de já ter internet e tal. Você não tinha acesso àquilo em português, muitas coisas eram escritas em francês, nem todo mundo falava inglês também. Então você tinha essa... E nisso a gente já tinha um contato, já sabia quem que é MPL e quem não é. E desde então, assim, eu sempre tive essa... Sempre observei, sabe? Tipo, as vitórias fora de São Paulo, os atos que aconteciam em São Paulo. Então a gente sempre... De certa forma, a gente sempre estava próximo. Em 2013, eu estava entre empregos em junho,
Eu já tinha acompanhado os primeiros atos que o Império tinha preparado em 2012, no começo do ano de 2013. E meu grande camarada que uma hora tem que vir aqui no TifaCast, vocês vão ter boas histórias. Tem boas histórias pra contar, não só sobre o Juiz de 2013, mas como um todo, que é o André Maleronca, outro punk mais velho ainda que eu, super velho, já estava pela Vice acompanhando as preparações do MPL, porque ia acontecer. Então a gente já sabia mais ou menos que o bagulho ia ferver mesmo, assim, até porque a gente já conhecia os métodos de trabalho do MPL e que o MPL ia estourar. Métodos de trabalho. Mas não é verdade, tipo assim... Menção honrosa, métodos de trabalho. Mas é verdade, não tinha um método ali? Parece super elegante. Parece completamente, assim, pra quem olha de fora, parece, nossa, esses jovens baderneiros chegaram e nananã. E na verdade, assim... Tem uma estratégia específica, onde o que parar, como parar, por que funciona, como funciona. Eu vi uma história muito boa que o MPL já tinha uma data de aposta para quando a tarifa ia cair, né? A gente tinha a nossa estratégia, tem que fazer isso tal dia, tem que fazer isso tal dia, tem que fazer isso tal dia. E se a tarifa não cai dia 19, fudeu. Aí o bicho ainda deu uma coletiva de imprensa de manhã. Eu tinha tomado um pé na bunda, já tava mal pra caralho. Aí não tinha nem tempo pra ficar triste. A gente tava tão fodido que eu falei, graças a Deus que eu tomei esse pé na bunda agora, que eu não tenho nem como pensar nessa bosta. Aí o homem foi lá falar, o Haddad falou, não vou abaixar de jeito nenhum. Eu falei, ai, que dia bosta. Puta que pariu. Aí falei, tá bom, né? A vida continua, né? Isso é uma coisa que o anarquismo e a esquerda no geral tá acostumado. É com derrota, né? A gente tá bem acostumado. Eu falei, vamos nessa, né? Aí a hora que ele anunciou à noite, eu falei, aí eu já esqueci. Aí não lembrava nem mais o nome do boy. Eu falei, foda-se, ganhamos. Mas bem, e aí é isso, assim, minha observação, a gente fala depois, assim, é mais sobre como a imprensa conduziu, como a imprensa assistiu isso e como a imprensa foi pega de calças curtas. Isso eu quero falar com mais calma depois, porque foi muito interessante as reações da imprensa na época, que foi a principal... Assim, eu tava na rua todos os dias, eu fui quase todos os atos, acho que eu só não fui no segundo, por não poder mesmo, mas eu fui em todos os atos, até pra, tipo, testemunhar, assim, na época eu morava aqui no 9 de julho, atrás do MASP, assim, e tal, e eu lembro, tipo, o sexto ato foi um que eu só fui olhar pra ver, assim, olhar a micareta e falar, puta que pariu. Complicada a situação, complicada. Mas eu tô mais... Eu posso contribuir mesmo a essa relação da imprensa e como existiu uma imprensa que sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo e por que essa imprensa deu certo, por que isso deu muito certo para a Vice, e entender se não existe mais gente na nossa imprensa atual a fim de fazer o trabalho direito, porque é meio engraçado que, tipo... Só a Vice, na época só a Vice era, hoje talvez as coisas fossem diferentes, porque a própria ponte onde eu trabalho, outros veículos são um pouquinho mais espertos, assim, mas na época, tipo, a Vice pegou todo mundo, foi o único veículo que não tava de calça curta ali, que tava ali, tipo, mano, com as fotos de todo mundo, mostrando como é que era, trazendo, tipo, acompanhando, já preparado desde o começo, assim, tipo, vai acontecer isso, chega cedo na concentração do ato e tal, assim. Porque isso é uma coisa muito, muito impressionante, assim, de 2013. Porque o primeiro ato, em 6 de junho, eu sabia que ia ser um ato importante. Não imaginava que ia ser daquele tamanho. Eu lembro que eu cheguei e fiquei, tipo assim, surpreso, assim. Eu lembro de encontrar uns amigos, assim, os moleques do skate. Sabe aqueles moleques que você fala assim... Os caras gostam de pichar, tá ligado? Você gosta de quer saber de passe livre, sabe? Tipo, vamos mudar, assim. Os caras, sabe, tipo... Quando eu olhei esses moleques lá, tipo assim, na frente, eu falei, o papo tá sério. Esse negócio vai dar problema. Mas isso tem a ver com o nosso método de trabalho também? Gente, eu adorei, eu tô me sentindo muito com isso. Peraí. Vai adotar o termo agora, né? Até meter um taieiro aqui. O nosso método de trabalho é um pouco isso. Acho que o que a gente traz, e é uma coisa que eu acho que a esquerda naquela época, talvez agora um pouco, mas naquela época eu não entendia de forma nenhuma, a esquerda mais burocratizada, é que as pessoas não se sentiam, na maioria das ações que a esquerda mais institucionalizada fazia, as pessoas não se sentiam à vontade, não se sentiam pertencentes, e um transeunte, digamos assim, né, ia olhar o bagulho e falar, mas não tem nada a ver comigo isso aqui, não sou eu, nem sei do que se trata, nem quero saber. Sabe que nem a gente anda no centro, a gente olha aqueles caras da cultura racional lá que tá de branco, e a gente fala, vou sair andando antes que esse cara venha falar comigo. Eu tenho a impressão que as pessoas tinham esse olhar pra coisa, porque todo mundo uniformizado, você pensar do ponto de vista da estética, todo mundo igual,
Você não tá vestido daquele jeito, você já não é parte. E aí tem um cara falando num carro de som, isso daí é a coisa mais cafona que existe na história do ser humano. É aquele carro de som com o som tudo estourado, parece uma micareta, a música é ruim, a pessoa grita, aí não obstante o som tá estourado, a pessoa grita, e ela grita umas coisas que não fazem sentido, não é uma conversa. São uns statements ali. Monólogo. Uma puta numa receita de bolo sobre o que a vida deve ser. E que as pessoas estão de saco cheio também. Aí vai o carro de som, aí é todo mundo igual. E ninguém sabe o que está acontecendo. Tem meia dúzia de cara lá que malemada sabe o que está acontecendo. O resto não sabe direito o que está acontecendo. Né? E isso de 0 a 10, né? Tem algumas categorias que trabalham melhor isso. Tem outras categorias que são péssimas. Mas é isso, as pessoas estão lá e elas não existe um pertencimento, não existe você chegar lá e dar vazão ao que você acredita como transformação social. Você tem que chegar lá para seguir aquela receita de bolo. Então, quando a gente propõe um ir para a rua, que cada um vai do jeito que você quiser, cada um pode fazer um cartaz, não tem uma padronização estética, aquele banner com um monte de logo que você não sabe o que é. Porque tem isso também, você vai num ato com um monte de sigla e fala, meu, nem sei o que é isso, vai que eu tô falando com os caras bagulho ideia errada, né? Então é isso, aqui tudo não tem assinatura, é tudo assim, ó, é passe livre do busão, é passar livre no busão, da hora, entendi. Saca? É contra a tarifa. O que é o ato? É contra o aumento da tarifa. Tem uma clareza da pauta concreta. É batucada, não é carro de som. Então as pessoas, o cara foi lá, pegou uma lata de lixo vazia, foi lá, já entrou, já tá protagonizando. A gente não tem um carro de som com uma palavra única. A gente tem, quando muitos jograis, que aí eu falo e as pessoas repetem. Se eu estiver falando bosta, ninguém vai repetir. Saca? Então já é um filtro natural da porra toda. Então eu acho que isso é todo um método de trabalho, como o companheiro que disse, que as pessoas se sentem capazes de se expressar politicamente. Então eu acho que esse cara do skate, ele é um cara que, se ele colasse num ato mais padrão, assim, falar contra a ALCA, por exemplo, organizado pela grande esquerda, ele ia ser tratado com o mesmo grau de marginalidade que a direita já trata ele. Cachai? Então, acho que é uma parada assim. Eu acho que a gente foi cavando um espaço. Primeiro que a gente teve que cavar pra gente mesmo. Que ninguém ensinou a gente a fazer manifestação. Inclusive, isso foi terrível. A primeira manifestação da MPL, a gente marcou a concentração na Praça Pérola Baiton. Ninguém se tocou que era na frente do hospital, não podia fazer barulho. Nossa. Então a gente assim não tinha um curso no YouTube, não tinha caixa de ferramentas, não tinha a geração anterior da nossa também é uma geração que sofreu uma puta repressão no movimento autônomo, eram pouquíssimas pessoas, etc. Mas, só desculpa interromper, que eu ia perguntar exatamente isso. Como que foi a construção desse método de trabalho de vocês desde 2005? E se teve aí já vocês já perceberam aí nessa culminação que teve em 2013, assim, o papel, sei lá, que a internet, as redes sociais, assim, deram uma força pra vocês nesse sentido? Gente, eu sou pesadelo de qualquer editor, desculpa, né? Eu saio falando... Não, pode falar, tá pra isso mesmo. Cara, foi assim, a gente tinha uma inspiração muito grande no pessoal da AGP, da luta contra a ALCA, que teve o A20 e tudo mais. Você falou do rolê punk, eu acho que formou muito meu caráter, inclusive foi o rolê punk. Inclusive o DZK, era vizinha deles, então eu tive esse privilégio. Mas eu acho que assim, o movimento passivo, se você olhar, tem uma galera que vem do punk hardcore e tem uma galera que vem de uma decepção profunda com o movimento de base do PT. Uma galera que era do PT por diversos motivos, né? Tinha em Florianópolis era a Juventude de Revolução, que era a Juventude do Trabalho, que é uma corrente trotskista, que sai do PT e fala, véi, esse bagulho aí tá muito zoado. Então tem essas duas, essa confluência, né, com duas origens diferentes. Então, eu acho que essa forma de fazer manifestação, a gente foi aprendendo a gente pela gente. O que a gente preservava muito era a questão da autonomia. E
pessoalmente falando, eu tenho muito marcado, tinha aqueles atos contra a guerra no Iraque em 2003. Tô velha, gente, que absurdo. É isso aí. E aí era uma briga de carro de som, aí os punk queriam ficar na frente das faixas da frente, porque falaram, eu não vou ficar atrás desses caralho de bandeira do cacete, que eu não sei nem o que significa essa sigla. Todo mundo parecendo um McDonald's vermelho e amarelo. E aí eu me recuso. E aí eu falei, eu vou colocar esses caras aí, que eu também não quero ficar atrás desses caras, não. E aí dava uns pau danados. Olha os pau que tinha em 2003. Era isso. Era os punk querendo ficar na frente das faixas. Porque não queria ser massa de manobra de um monte de força política, porque a gente não tinha discutido aquela estratégia, a gente não tinha discutido politicamente nada, a gente não existia nenhum consenso. Existiam os caras querendo falar, é isso, e a gente falando, peraí. Saca? Então, tanto que nos atos do MPL era o contrário. Nos atos do MPL, os punk naturalmente ficavam na frente e as bandeiras de partido tinha que se diluir. E aí uma grande polêmica de 2013 também, né, um parênteses, que porque tem esse negócio de baixar a bandeira de partido da ditadura. Não. Uma coisa, assim, pode ter bandeira de quem você quiser. Agora, outra coisa é se você fazer um uso perverso disso, e aí eu gosto de dar um exemplo que o povo brasileiro vai entender, que é o cara que chega no churrasco com Itaipava e toma Heineken. Então é um cara que ele não acordou 5h30 da manhã para passar em escola, ele não fez trabalho de base, ele não foi discutindo nas ocupações de transporte público a importância de luta contra o aumento, ele não foi discutir com o pessoal do skate que era importante eles estarem no ato, ele não fez nada disso. Mas ele quer chegar lá e colocar a bandeirinha dele, a bandeirinha não, 50 bandeirinhas dele, 2 por militante, para ficar lá na frente. Então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí não vem fazer uma demagogia, assim, que é outro veneno dentro da esquerda, essa demagogia do caralho. É porque eles querem abaixar nossa bandeira igual os caras da direita. Não. A gente, assim, tenha bom senso, bicha. Tipo, não vem com essa. Eu fui em todos os atos e eu só lembro... Então, aí que tá. Eu acho que esse é um ponto, talvez a gente possa... esteja avançando um pouquinho as coisas, ao invés da gente trazer... Eu não sei se as pessoas vão lembrar. É meio complexo a gente falar aqui desse jeito que a gente tá vendo, porque eu não sei se as pessoas em geral lembram. Esses dias eu tava falando com um camarada, tava falando com um camarada que é comunicador de esquerda, não é importante. Não vou nem citar o nome não, mas é porque ele é muito jovem, assim. E ele não tava lá, ele não viu. Ele só sabe o que aconteceu. Faz 10 anos, né, pô? Gente, eu tinha 13, eu não fui. Você tinha 10 anos, hoje você tem 20, entendeu? Hoje você é pode ser um militante, mas você tinha 10 anos, na época você não fez tudo isso, sabe? Né, mano? E os registros são muito confusos. E os registros são super confusos. Sim. Assim, acho que eu tava tentando rever o documentário da Vice sobre isso, que é um que é tem melhor, realmente. Eu acho que é o melhor, que ele chama São Paulo. Ele chama São Paulo em 7 atos, Passe Livre em 7 atos, né? Mas a ideia é de contar a história através dos 7 atos que aconteceram na rua. Que eram a face do que era, assim, do movimento. Não sei se a gente para dar uma explicada rápida. Sim, por favor. Para as pessoas lembrarem, eu vou te perguntando umas coisas para você. 6 de junho, primeiro ato, frente ao Teatro Municipal. Antes, por que as pessoas estavam se reunindo? O que estava rolando em São Paulo? Não, teve um aumento de tarifa. Foi de R$3 para R$3,20. Mas isso totalizando assim desde o começo do Plano Real, assim, quando foi 94, eu era criança, era 50 centavos. Então a tarifa ela aumentava sempre, todo ano, ou praticamente todo ano, e aumentava muito, e ela tinha um peso no bolso do trabalhador, né? Então, vamos lá, assim, em 2012 a tarifa não aumenta, porque o Kassab está tentando eleger o Serra. E mesmo assim o Serra pede. O Kassab está fazendo o que o Bolsonaro fez em 2022. E antes ainda, em 2011, tem um aumento de tarifa, que aí quando vai para R$3, e o bicho também pega. Sim. Né? Então, em 2011, a gente fez uma jornada de mais de 2 meses, com ato toda semana, fechamos o 9 de julho, fechando a porra toda. Né? Em 2006, a gente fez uma jornada também de 1 mês e pouco, com uma puta repressão. A gente teve um companheiro que saiu com uma fratura exposta na cacetada, assim, ele apanhou até entortar o braço dele, tipo, estouraram bomba no meio da galera. Então teve várias jornadas, é um acúmulo de várias jornadas contra o aumento que começam em São Paulo em 2005, mas várias cidades, a partir dessa mesma época dos anos 2000, começam a fazer atos contra o aumento da tarifa,
regularmente, então você consegue construir uma memória na cidade. Então a pessoa começa a esperar, porque ela fala, vai subir tarifa, aquele povo lá, aquela molecada lá vai sair na rua de novo. Então você já consegue construir um respaldo. Aí sim, em 2011 a gente tem uma luta com puta caldo, atos com mais de 10 mil pessoas, muito cheios, muito radicalizados, escravos, blá, blá, blá. Encerra com a escrita de um projeto de lei de iniciativa popular por tarifa zero, sedimentando ainda mais essa discussão de tarifa zero como de fato viável politicamente. Então no começo você pergunta, era utópico? Era utópico, mas aí começa a ficar menos, que a gente começa a pautar isso, falar com instituições, os próprios militantes começam a entrar na universidade pesquisar, a gente resgata o Lúcio Gregory lá das profundezas de Jundiaí, maravilhoso. Enfim, e aí dito tudo isso, 2013 sobe a tarifa, vai para 13,20. Então, e aí você tem uma tarifa que em tese é acumulada e você tem um prefeito que acha que fiscalismo é a solução, como a gente pode ver de novo agora com o ministro da Fazenda. O Haddad, a principal campanha do Haddad, a principal ideia política por trás do Haddad, me perdoe os companheiros, me perdoe inclusive o próprio ministro, assim, mas ele tá repetindo um problema que ele já não funcionou para ele. A principal ideia do Haddad é assim: se eu for tucano o suficiente, eu vou ser reeleito. Se eu zerar o déficit de São Paulo, renegociar as dívidas, ou seja, se eu gerir a cidade, como gosta de falar o neoliberal, se eu gerir essa cidade como se fosse uma casa familiar, né, a conta da despesa, da receita, eu vou ser reeleito, porque o paulista, na verdade, ele adora o neoliberal, ele adora o tucano. Mentira, bicho, o paulista é conservador pra caralho, viu, Haddad? A real é essa. Não adianta querer se disfarçar de tucano, você sempre vai ser petista pra esses caras, mano. Complicado pra você. E o Haddad, então, e aí, e a grande sacada é a seguinte: o Haddad entra em janeiro de 2012, ainda não tá ali com o cálculo na ponta do lápis e tal, e ele espera até maio pra junho. Normalmente, os aumentos, eles eram feitos durante a virada do ano. Porque o jovem não tá na cidade, tá na tia no interior, tá não sei aonde, tem gente que tá na praia, tem gente que... Quem é universitário, às vezes, vai voltar pra cidade. E outra, férias escolares, eles não estão todos aglutinados. Não estão aglutinados pra conversar, não tem como você fazer o jovem... E ali os caras estavam assim, mano, era final de semestre. A juventude já tava... Sangue no olho, sangue no olho, puto. Tava puto com o professor, tava puto com o próprio ato de estudar, né? E dentro dessa estrutura. E aí, de repente, vem um aumento desses. Ou seja, facilitou a vida de vocês pra juntar a galera nessa hora? Cara, sim, a gente tava muito preparado pra esse aumento em janeiro. A gente tava tão preparado, a gente quase ficou triste. Falou, meu Deus do céu, já perdi meu Natal, né? Não que a gente ligasse. Mas a gente estava muito acostumado, né, a não ter Natal nem Ano Novo, porque estrategicamente eles colocam essas ações como eles fazem outras coisas, assim, essas votações na calada da noite do Congresso, no feriado, né? Isso daí é uma tática comum dessa corte. E aí a gente tem vários aumentos na região metropolitana, então rola uma rede de apoio bacana, que também é laboratório pra gente, né, é um aquecimento, né? Pro que vai vir em junho. E em Porto Alegre tem uma puta luta, né? Teve depois Vitória, no Espírito Santo, teve algumas cidades. É que a gente é muito paulistocêntrico. Mesmo nós antifascistas, a gente é muito paulistocêntrico. A gente só olha pro Rio, São Paulo, quando muito Brasília. E aí, velho, várias cidades em polvorosa. E assim, Salvador foi muito maior, Florianópolis foi muito maior, janeiro de 2013 foi muito maior, mas a galera só parou pra olhar e falar e da Atena e o cara de asa quando foi São Paulo, né? Isso é foda. Como a gente faz pra também jogar luz nas lutas que estão em outros lugares do país. Mas sim, o fato de ser em junho, tinha muito mais gente, assim, você podia passar nas escolas e ia ter gente lá pra você mobilizar. Então, aquele primeiro ato do dia 6 de junho que você fez a primeira pergunta, aquilo ali foi trabalho de base. Trabalho de base direto, de meses ali, passando em colégio, conversando com o sindicato, conversando com trabalhadores, conversando em universidade, muito trabalho de base. E também um histórico do movimento Passe Livre. Que depois de várias lutas contra o aumento da tarifa, fazendo um barulho, parando a cidade, fazendo ações em massa, você faz uma ação no Parque Dom Pedro, você não precisa da mídia, tem 5 mil pessoas lá te vendo, que vão fofocar para mais, né, 5 mil e aí por aí vai. Então, a gente não... nem perdi.
Não, como foi? Facilitou, foi mais fácil. A gente não começou lá em 2013, então tem tudo isso. Tem esse histórico da gente já ter acumulado essa referência com a galera e ter esse trabalho de base. E aí, quando você fala das redes sociais, eu gosto sempre de dar... Já volto pra você, só pra fechar dele. Quando fala assim, as redes sociais ajudaram, tem uma galera que bate uma punheta nesse negócio do Facebook por causa da Primavera Árabe. Que assim, a Primavera Árabe ela aconteceu por causa do Facebook. Não é porque os caras têm uma galera mega tirana e o bagulho é zoado pra caralho e as minas são... Não, é por causa do Facebook agora. Na verdade, assim, já teve várias revoltas populares de massa antes. E o Facebook é uma ferramenta. Não, agora, claro, que eu não quis entrar nessa seara, tipo, da teoria de conspiração da esquerda, não. Foi exatamente por isso, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade e eu lembro que, enfim, por morar muito longe do centro, teve muita coisa que eu acompanhei pela internet. Não foi nem restrito a redes sociais, assim, foi internet no geral, assim, sabe? Eu acho que a internet como ferramenta, eu também não estava projetando isso em você, mas acho que a internet como ferramenta, ela é isso, você tem a televisão, a casa de todo mundo, e isso é um caminho só de ida, né? E a internet possibilita um caminho de volta também, né? Você consegue responder, você consegue voar. Consegue até pesquisar, né? Porque o que você está assistindo na TV, você não escolhe. E outro grupo que teve um papel fundamental na fundação do MPL é o Centro de Mídia Independente. Que aí você podia lá postar seu textinho e tinha os comentários. CMI. Hoje em dia eu tô alguns anos na organização da Crypto Rave, né? E tem uma galera que vem dessa geração, puta, cara, saudades mesmo. E eu comecei a militar muito com a CMI também. Mas o exemplo que eu gosto de dar do Facebook é isso. Não importa, assim, você vai chamar uma festinha na sua casa, e você convida 2.000 pessoas no Facebook, mas você é mala pra caralho. Né, as festas são ruins, a música é zoada, ninguém vai, não importa se chamar no Facebook, não tem que ter um lastro, você tem que ter uma bala na agulha. Aí você pode marcar uma festa da hora e não chamar, nem ter Facebook, perfil no Facebook, mas se todo mundo já tá ligado que o bagulho é louco, o pessoal vai, né? Então eu acho que é um pouco isso, eu acho que tem um papel fundamental como ferramenta, mas eu acho que algumas pessoas, e aí eu acho que a galera mais liberal, sem noção, que fala umas coisas assim também, né? Que é como se o Facebook fosse lá e garantisse, e aí dá margem para os caras falar, é isso, foi tudo um plano nos Estados Unidos, eles colocaram lá o Facebook, e aí você anula a pauta concreta das pessoas, a demanda concreta das pessoas, a revolta, a indignação, enfim. Não, isso é uma besteira, porque é muito jogar o bebê fora com a água do banho. Eu tenho camaradas revolucionários do Egito que sofrem muito para falar da história do que aconteceu lá, porque realmente... Se a gente acha que a nossa é triste, o pessoal é cheio de tristeza. Todo mundo perdeu. Lá é horrível, lá foi muito pior, muito pior. E eu acho que a gente não teve esse nível de derrotas aqui, até porque eu acho que tem exagero muito grande dos efeitos deletérios de junho de 2013, os possíveis efeitos deletérios dos jornadas de junho. Mas a gente... Vamos pra frente depois. Eu só desculpa, falar. É só nessa... Eu acho que também fica um espaço cômodo, assim, né? Ficar, tipo, jogando... Porque, óbvio, teve em algum momento... É óbvio que teve uma ação coordenada da direita pra se apropriar da parada e usou a rede social, porque os caras... Nos últimos anos a gente viu o quão competente eles são pra isso, né? Mas eu acho que focar só nisso, de fato, faz a gente perder várias nuances, que nem isso que você falou. Eu acompanhei dessas outras mobilizações antes de 2013, essa coisa da bandeira, da treta com o partido, é uma coisa que sempre tinha, sabe? E a galera que chegou depois quis acreditar tudo a isso. Chegou, viu lá o que estava acontecendo lá na hora, falou, não, olha só, é porque o pessoal tá entrando com negócio de direita, que não quer partido e não sei o quê. Não, irmão, foi uma coisa que sempre acontecia essa tensão entre a galera autonomista e os partidos e tudo mais. Mas, inclusive, a própria eu queria contar essa mais pro final, porque ela é muito boa. Mas a própria... É porque o próprio debate a respeito do uso dos partidos, e é isso, assim, eu lembro de bandeira de tudo que é todo tipo de partido de esquerda nos atos que eu fui, assim, não é como se fosse, só não ergueu quem não queria. Óbvio, não dava pra, tipo, ir lá e... Mas ficar, era bom também dar uma cotovelada, assim, vão com calma aí, camarada, né, tipo... Assim, eu nunca as bandeiras eram super permitidas, a questão é que eles queriam colocar todas as bandeiras atrás da faixa da frente. Exatamente, tipo assim, ó, vamos distribuir isso aí dentro do que, né... Agora, as bandeiras estavam lá, não é que as bandeiras não tivessem, não é que os partidos não tivessem. A juventude do PT de São Paulo estava no terceiro ato, eu lembro disso, por exemplo. As bandeiras do PT.
Agora, é aquilo, quando a coisa vem e o negócio dá errado, você tem o presidente acho que é o líder do PT no Senado, Rui Falcão, no Senado não, na Câmara, ele era presidente do PT, era presidente do PT na época. Ele fala uma bosta. Falando hoje. E no 7º ato, ele convoca o PT pra ir pra rua, falando que a queda a queda do preço da passagem era uma vitória do partido, da luta do PT. Eles vão mostrar a verdadeira onda vermelha. E lá cagou lá UEA, porque um dia antes, você sabe que o pobre ele não tem meia hora de vitória, né? É tipo Los Corinthians, né? Ele dá uma alegriazinha, em breve ele já vai te decepcionar. Porque assim, velho, aí a gente fez uma reunião com dia 19 de junho, à noite, a gente nem sabia que o bagulho ia baixar. A gente chamou a esquerda inteira, foi desde rádio comunitária até a JPT, tava lá. E falamos, galera, tem esses nóia aí da direita, né? Mas tem muita gente que é povão e que é isso, mano. Quem fez trabalho de base com essa galera toda não foi nós, né? Tem um impacto mínimo aí. E quem que alcançou essa galera? A Igreja Universal, a televisão, a grande imprensa, a revista Veja, no consultório médico. Então, não é que o cara é, tipo, de direitas, ele nem entende direito, talvez. Eu acho que talvez é um prato cheio pra gente, inclusive, conversar com essas pessoas. Então, o que a gente sugeriu de encaminhamento? O Movimento Passe Livre vai dar um respaldo no sentido do discurso, claro, a gente vai dizer, somos um movimento de esquerda, anticapitalista, a gente tinha uma coletiva de imprensa já marcada para o dia seguinte de manhã. E vamos assim, mas também vamos... O que a gente pode fazer para parecer mais simpático, né? Eu acho que vamos, assim, se distribuir, não ficar em bloquinhos, evitar concentrar mais de 2, 3 bandeiras juntas. Vamos fazer uma coisa assim, plural, mostrar que a gente é tudo nós, a gente como a gente. Aí a gente fez horas a cor, legal, tinha mais de 100 pessoas na reunião. Aí acorda de manhã, vou pra coletiva de imprensa e vem um jornalista falando essa bosta. Gente, se alguém falou assim, se fosse, eu acho que é super infantil num péssimo sentido, né? Não que ser infantil é ser ruim, né? Mas acho zoado esse negócio de achar que tem que procurar bode expiatório, mas se fosse pra escolher um, eu ia escolher o Rui Falcão, porque o bicho falou uma bosta, a gente tava tudo Parabéns, Rui Falcão, você ganhou aqui o nosso concurso de bode expiatório. Menção honrosa, bicho. Eu acho, assim, dentro do nosso campo, eu acho que ele foi um pouco central, assim, acho que foi uma grande atrapalhada e uma demonstração do quanto o partido tava e ainda segue. E assim, eu voto no PT, eu faço campanha toda vez eu fiz campanha pra Haddad, no dia seguinte eu tava no protesto pra falar, pra baixar a tarifa. Porque é isso, você vota na esquerda pra cobrar alguém de esquerda. Você quer um governo de direita, vota na direita. Pô, você tá cobrando nós aí. Porra, sim, mano. Vocês querem o que é? O problema não é votar, o problema é acreditar que vai dar certo. Não, a gente tem que fazer as outras mobilizações. A gente não pode acreditar numa coisa só, botar todas as cestas em uma ação política única, que votar resolve tudo. Agora, deixar de votar também é jogar fora uma oportunidade de, tipo, ter um espaço que vai ser mais sensível. Você vota nulo e acende uma velhinha. Pelo amor de Deus, não dá, entendeu? Não dá. Agora, eu acho que o Rui Falcão, no campo da esquerda, fez a marca cagada. E aí eu lembro disso, assim, que os caras saíram em bloco. E aí tinha os elementos de extrema direita já no 7º ato. O bicho falou um bagulho pra imprensa, ele acordou de manhã mais cedo que eu e falou assim, né, que a gente vai mostrar a verdadeira onda vermelha. Eu falei, cara, aí você tá pegando o povão e falando assim, vocês são o outro. A gente é o interlocutor, a gente quem faz luta é a gente, quem é legal é a gente, quem é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado é a gente, e vocês são burros, acéfalos, nojentos. Cara, assim, a direita não precisava nem fazer esforço, a esquerda tava fazendo assim, ó, tó. E como que foi essa inserção da direita? O que aconteceu, assim, só pra falar desse momento, assim, não sei se a gente vai ter tempo de falar da inserção da direita como um todo. E aí chegam os elementos de extrema direita mesmo, assim, a gente tem as fotos dos caras, assim, claramente... White Power é censurado no YouTube? White Power? Pode falar WP, fala WP. Eram os WP, de verdade, assim. Só que chegaram ali vestido não de combate, chegaram vestido de social ali e tal. E começaram a atacar a galera. E nesse ato, nesse 7º ato, foi muito engraçado, nesse ponto, assim, só que eu morava lá perto e tal. E eu fui pra Paulista. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque já tinha acontecido esse pau. Porque os caras incitaram a galera contra os partidos. Sem partido! E aí a galera começou a sair na porrada. E aí
rolou uma dispersão. A galera dessas esquerdas que estavam relacionadas a partidos foi um grupo meio junto com o PT também. Uma galera tomou uma porrada, então a galera não se sentiu segura e falou, mano, pode ser que isso se transforme numa coisa muito pior, vamos vazar. E a galera se dispersou. E aí eu fui pagar uma conta, tava sem internet bank, fui pagar, tipo, mano, literalmente meus impostos, assim, do PJ, jornalista pessoa jurídica, assim, já tipo 7º ato. E aí eu chego, tá na frente, mano, do banco que eu vou pagar, tá o bloco de anarquistas e anarcopunks, assim, né? Aquele bloquinho que era vermelho e preto e tal. E os caras estão de bandeira, assim, vermelho e preto, que nem as bandeiras aqui nossas, assim, né? E aí em volta deles tem uma meia dúzia, não é tanta gente assim, mas tem uma meia dúzia de populares mesmo, de povão mesmo, gritando assim pros caras, sem partido! Sem partido! E umas 5 boa alma anarquista tentando explicar pra esse povo todo, gritando sem partido. Que nós assim, é os caras a gente inventou sem partido. Nós é os original sem partido. Aí eu lembro eu não tinha espertofone na época, eu voltei pra casa, né, tipo assim, vi essa cena, achei horrível. E aí eu cheguei e eu fiquei sabendo da história. Que tinha rolado todo esse pau, eu vi foto dos caras que... Aí é isso, mano. Você vê a galera queimando bandeira vermelha na Paulista, você fica, mano, eu lembro que foi o que me deprimiu, assim. Sabe? O vídeo da galera queimando bandeira vermelha. Você fala, puta, agora fudeu. E foi de 0 a 100 muito rápido, né? Nossa, puta que pariu, pra onde a gente vai? E aí eu lembro... Aí eu falei, vou voltar pra Paulista, foda-se, vou voltar lá, encontrar os camaradas, quem tiver. E eu lembro que eu chego, assim... Ainda tá lá o bloco, fala, caralho, os caras ainda tão firmes, beleza. Acho que os caras conseguiram explicar, né? Tipo, acho que tiraram umas bandeiras vermelhas, porque o problema era o vermelho. E aí, chega, eu lembro que tem 2 moleques, assim, jovem, menor de idade, vai ter uns 16 anos, assim, na frente, conversando sobre a questão do voto. Olha, eu não voto, mas as pessoas têm direito de votar, os partidos de esquerda têm que se organizar também, sabe? Aquela coisa democrata do autonomista e tal, né? Vamos aí, vamos contemporizar, porque a situação parece que tá ficando feia. E de repente chega assim, então esses 2 moleques, eu tô ouvindo a conversa. Os moleques, tô de olho nos dois camaradas skinhead de esquerda que estão puto assim, procurando gente pra brigar na rua. E eu tô ouvindo esses 2 jovens conversar assim, e de repente chega, mano, um camarada por fora assim, grande, mano, com a camiseta do MST, assim, claramente alguém que veio do movimento mais organizado, ou do MST, ou de algum dos movimentos do PT, assim, eu diria, não, bate-pau de sindicato, mas não era o caso, era o cara provavelmente mais orgânico do MST. E ele encosta, assim, os 2 moleques estão conversando, assim, gruda do lado e fala, camaradas, agora é a hora de ação antifascista, agora a luta é antifascista, a gente tem que estar junto nessa. No 7º ato de junho de 2013, caralho, mano. Precisou descer nesse degrau. Foi. E você? Esse é o 7º ato de junho de 2013, pensa nisso, assim, esse é o momento que um camarada do MST tá falando isso pros camaradas autonomistas super jovens em idade escolar. Quantos anos depois a gente vai ouvir isso como tipo um chamado amplo para a sociedade? Não, mas o MST sempre foi um movimento assim muito amplo, mas eu lembro a gente em 2007, 2008 fazendo um curso de formação com o MST, ele chama MPL era a coisa mais marginal do marginal que você pode pensar em termos de movimento social autônomo da história desse país. A gente era meia dúzia de moleque passando em escola que nem os imbecil. E é um termo capacitista, deixa eu formular. A gente era meia dúzia de moleque passando em escola loucamente. E o MST via muito potencial nisso, porque era uma coisa basista, era uma parada orgânica, era uma parada que a maioria era de escola pública, apesar da imprensa adorar falar que é um bando de playboy. Tipo, a maioria das pessoas que estavam na fundação do MPL eram de escola pública. A gente sempre teve bastante gente de escola pública no movimento, e em algum momento começam a entrar pessoas de escola particular também, né? Mas o MST, a gente faz um curso com um monte de gente durante um ano, isso daí em 2007. Vocês adotaram a mística por lá de vocês? Deus me livre. Isso daí era uma coisa que a gente, toda vez que a gente era convidado a essas paradas, chegava fora da noite, com um ia no banheiro, o outro... Explica pro jovem o que é a mística do MST. Não, não é a mística, é ciranda. Tem que dançar uns negócios. Mas, não, só rapidinho, pra não perder aqui o fio da meada, você falou um pouco, né, como foi a sua percepção na época dessa apropriação da direita. E o MPL, qual a avaliação que vocês fizeram na época, ou que fazem ainda hoje, de como foi esse processo desse momento em que as manifestações ficaram muito amplas e muito difusas assim, e meio que escapou da mão assim do movimento? Bom, vou contar em 2 episódios. Primeiro episódio é o latino dramático, né? Eu sou bem latina dramática, adoro.
Eu lembro muito que nos primeiros atos do movimento Passe Livre, a gente batia de frente com as entidades, né, do PCdoB, da JS, os setores da JPT e tal, porque a gente falava, ó, vocês estão muito montados nesse conforto aí da carteirinha, nesse cargo liberado do caralho, e a gente quer fazer luta e vocês mais atrasam o lado, que nem fez em Salvador, né, que foi lá negociar em nome dos estudantes uma parada que eles nem sabiam o que estava acontecendo, e aí depois desmobilizar, então vocês são uma cuzão, basicamente. A gente queria fazer as lutas e os caras botavam uma pá de bate-pau. Segurança mesmo de entidade pra ir atrás da gente, pra dar apavoro na gente. E aí eu gostaria de registrar a nobreza de caráter do setor autonomista, porque quando os caras reaça ia lá querer baixar a bandeira de partido, tipo, foda-se o que aconteceu, foda-se tudo. A gente tava lá pra defender os caras. Porque se for, assim, uma coisa é a gente discutir e falar, olha, você está se apropriando de um bagulho que não é seu, bababá, tem uma discussão, né, política sobre o que está acontecendo. A outra coisa é você ver um fátio de merda e aí não tem ideia. Então a gente foi lá e foi pra cima dos caras mesmo, e foi defender, saca? Foi defender a galera do PT, foi defender a galera do PSTU, foi defender tudo que vocês imaginam, a gente defendeu os caras da bandeira do McDonald's, e a gente foi lá. Então esse é o caso 1, latino dramático, tipo... Perdoo, esquecer jamais. E a outra coisa é, a gente teve um turning point em 3 dias. Teve a quinta-feira, que foi aquela quinta-feira que foi o quarto ato, que a gente apanhou, até chega até a enjoar, até não aguentar mais, até de madrugada. Tinha uma hora que falou, meu Deus, como é que a polícia não cansa? Porque a gente já cansou de apanhar. E aí tem uma questão que a população já estava apoiando bastante a gente. Porque você fala, cara, a gente é a favor de um ônibus de qualidade, com preço acessível, é difícil. É que nem... Ser contra, né? É que nem quando os outros estudantes estavam ocupando a escola. Tipo assim, mano, não é evasão escolar, eles estão entrando na escola e querendo ficar na escola. Como você vai ser contra isso, se é a favor da educação? É a mesma, sabe? Exato, tem um apelo muito forte. Um apelo né? material muito simples, assim. No Brasil, a gente sempre fala, o brasileiro é conservador. Tem essa fita, mas ao mesmo tempo, assim, todo político é obrigado a prometer saúde e educação. Mas aí a gente não entra num problema também que se a pauta é de grande aderência pelo povo, então o que faz a direita conseguir se apropriar dessa pauta? Será que são os métodos da esquerda? Não, mas dos movimentos que são criados a partir dessas pautas. Mas o movimento de direita não foi criado, nenhum movimento de direita a partir da pauta. Não, nada foi feito na direita a partir disso. Ninguém da direita fala de 20... Ninguém da direita fala de 20 Não a partir da pauta, a partir do movimento organizado, das pessoas que estão na rua, porque o MBL ele nasce nesse contexto também. Mas é muito diferente. Por exemplo, o que acontece assim, vamos... Só tentando recapitular, a partir até da visão de como foi feita a cobertura de imprensa. Até o quarto ato, você tinha um crescimento muito grande das pessoas apoiando, e era isso, mano. Você via as pessoas e a imprensa fingindo que isso não estava acontecendo. Na janela. Na janela do busão. A gente teve um ato, o terceiro ato, choveu para um caralho. Sim. Tava um frio da porra. E tipo, tinha umas 15 mil pessoas descendo a Consolação, começou a chover, eu tava na frente do ato, não podia sair a francesa, né? Eu falei, vou ter que ficar nessa merda tomar chuva. E eu falei, quer ver que essas porra vai tudo embora agora, que começou a chover? Para o meu espanto, a gente continuou mais meia hora andando debaixo de uma puta chuva e ninguém foi embora. O ato não diminuiu. Deve ter ido uma outra pessoa, mas assim, o ato ficou gigante, se manteve gigante. Não, os caras tentaram no terceiro ato, eu lembro, foi a primeira vez que eu vi a rota nos atos. Que eles estavam estacionados ali na Avenida da Liberdade, assim, primeira vez que a polícia tentou intimidar a gente com a rota. E é isso, porque a gente desceu a Consolação, passou na 23, subiu a 23, depois fomos até o terminal Parque Dom Pedro, não foi isso? Exato, daí apanhamos, a gente apanhou umas 15 vezes aquele dia, em vários lugares da cidade. Não, mas eu também lembro, pô, não, eu não vou produzir essa prova, isso. Quarto ato. A gente apanhou bonito. Não, o terceiro ato. Então, o terceiro ato teve isso. Mas o terceiro ato já deu pra. Então, foi isso. O terceiro ato eu lembro muito disso, assim, que eu não. Começou a chover, era uma chuva gelada de junho, horrível. E aí, tipo, eu falei, putz, a mesma fita, será que eu vou? Pô, mas não tem ninguém indo. Aí, vambora, né? Descemos. E tava da hora, né? A gente tava fechando essa coisa de tomar as ruas. Que é outra coisa da estética, do método de trabalho, que é isso, cara. Essa coisa, antes do Movimento Passe Livre começar a organizar esses atos,
a esquerda mais institucionalizada, ela pedia misericórdia pra PM. Pra escolher... É pra ficar na calçada, a gente fica. É pra ocupar só uma faixa, a gente fica só uma faixa. Sabe? É bem sofrendo, chorando. E a gente fala, cara, a gente tem que ocupar tudo, não tem essa. Vai ocupar a rua porque é uma passeata, então vocês vão apanhar, puta. Fazer o quê, né? De novo, tio, de novo. Mais uma vez. Mas agora voltou essa palhaçada. Agora voltou. Teve um ato contra Bolsonaro que foi os Antifa, que aí fechou tudo, foda-se, que também apanhamos até de óculos. E aí os outros que já eram da esquerda era fechar 2 faixas. Ou então pede autorização pra CET. Falou, meu Deus do céu. Agora continua. Só assim, mais ou menos, o que aconteceu, teve um shift muito forte, uma mudança muito forte na imprensa. E aí depois do terceiro ato, talvez eu acho que, não sei se tem gente tão inteligente na grande imprensa que tenha percebido, tipo, mano, isso vai sair de controle. E assim, se as pessoas tivessem lido um pouco o que aconteceu, inclusive o próprio prefeito, o próprio prefeitão, o próprio atual vice-presidente do Brasil, tivessem lido o que já tinha acontecido em Salvador, tinha acontecido, saberiam que era assim, impossível não baixar a tarifa. Eles estavam com uma chance de ouro na mão ali. Se eles tivessem jogado o movimento passe livre no Wikipedia. Pois é. Saca? Pois é. Impossível ali. E existiu uma ideia que eu acho que também tem a ver, porque como a repressão funcionou, entre aspas, em 2011, como a repressão tinha funcionado em outros momentos que os atos não tinham saído, né? Não tinham chegado tão longe, eu acho que os caras ainda estavam enxergando que era a mesma coisa. Reza a lenda que o Haddad ligou pro Lula e falou, não, dá um tempo aí. Dá um tempo, companheiro Haddad, não tenha pressa com isso não. Não, isso daí, essa fofoca dá pra contar. Esse daí tinha essa é pra você, Gabriel Medina, que não é o surfista. Cara, o bicho conhecia o MPL desde 2005, que a gente calhou de estudar próximo um do outro, e o bicho era secretário de juventude, velho. E aí ele foi chegar, o Haddad perguntou, falou, não, um bando de moleque. Tipo, porque é isso o que a esquerda sempre falou, é um bando de moleque, mas é um bando de moleque que sabe fazer o bagulho melhor que você, toma essa, trouxa. É um bando de moleque que sabe botar a gente na rua, fazer ação direta com dignidade, não fica aí... Olha, eu baixaria Maiara, peraí. Não fica aí pagando pau de burocrata e querendo subir de cargo. Oi, mas bem, mas bem, só queria, só voltando aqui rápido pra percepção, só voltando rápido pra percepção, assim, é o seguinte, tipo, o quarto ato aconteceu um negócio muito maluco, muito maluco, mas é o que é, assim. Os caras chegaram, não sei se vocês vão lembrar disso, acho que talvez não, mas assim, os 2 principais jornais da cidade de São Paulo falaram que o MPL não podia chegar na Avenida Paulista, não podia fechar a Avenida Paulista. Na quinta-feira, os dois editoriais centrais do Estadão e da Folha de São Paulo basicamente falaram o seguinte: pode sentar a lenha nesses moleques, nós vai passar um pano, não importa o que a polícia fala. A gente tá falando da polícia, da PM do Alckmin. Temos que retomar a Paulista, porque tinha uma desculpa, inclusive, de que a Paulista era um grande corredor ali para muitos hospitais, né? Então, se tivesse hospitais... Depois foram quantos atos da extrema-direita na Paulista? Depois o próprio Haddad, tipo, fecha a Paulista de domingo. Anyway. Pois é. Voltando aqui. Mas só, né? Então, assim, você tinha essa retomar a Paulista e, basicamente, os 2 grandes jornais falando isso. Tipo, olha, senta a lenha aí que a gente vai passar o pano em qualquer coisa que vocês façam. Então, assim, o bagulho já era assim. Só que aí, ao mesmo tempo... Do outro lado, tinha toda uma galera assim, já tinha acontecido. Então, assim, a gente precisa entender que o Geraldo Alckmin, ele estava conseguindo ganhar, com o tempo, e ele não sabia disso, uma certa indisposição em relação a uma classe média mais esclarecida paulistana, especialmente paulistana. Essa galera que votou mais no Lula. Então, assim, essa galera de classe média esclarecida, paulistana, que, mano, é isso, mano. Eu lembro de ver conhecido publicitário no quarto ato, tá ligado? Tomando porrada da polícia. Foi levado pra rua uma galera que a galera da direita, do Alckmin e tal, não tava contando que ia estar na rua. Foi muito mais gente ainda do que no terceiro ato, o quarto ato. Ele foi maior, em termos de gente. E aí o quarto ato você tem essa coisa, vai entrar na Consolação, e aí da Consolação aqui vai subir, logo aqui perto do coisa, aqui, logo aqui em cima, na Maria Antônia ali com a Consolação, a histórica Maria Antônia, inclusive, né, ali na Caio Prado. O pessoal queria que a gente parasse tudo. Deixa pra lá, gente, isso daí pra mim é o símbolo do que é a esquerda mais burocratizada partidária prega de estratégia de ação direta.
a polícia não quer que a gente suba pra Paulista, vamos parar na Roosevelt. Vamos evitar esse conflito. Tipo, os caras que quer bater na gente, velho. Não, e aí a polícia mas tá basicamente certo. assim. Não, e sabe, o melhor de tudo é isso, assim. Teve essa galera deixar disso, mas não fez diferença nenhuma, porque a polícia bateu do mesmo jeito. Porque o ato não tava andando. O ato não tava andando quando a polícia começa a bater. E a polícia não, tipo, não é simplesmente que a polícia, tipo assim, afastamos os caras aqui. Eles simplesmente fecharam todas as ruas do centro. E atiraram. Aí foi o olho do Sérgio. 8 jornalistas do Estadão, mais ou menos pelo que eu lembro, foram feridos. Então o Estadão falou, pode bater em todo mundo, inclusive nos nossos jornalistas. O Sérgio Silva pede a visão, você tem uma galera... E eu lembro disso, assim, que eu não tava na saída do ato. Eu falei, eu vou ir depois, porque eu tinha uma entrevista de emprego, inclusive. E aí quando eu chego, tipo, o bagulho já tá tudo destruído, assim. E aí tem uns a polícia montada... E os caras jogando bomba no nada, não tinha ninguém na Paulista. Então, os caras estavam jogando bomba sozinhos. A questão não só do Facebook, mas acho que da tecnologia em si, como ela é usada, de você poder gravar cenas de repressão, e elas circularam muito. E aí a mídia se viu num papel, numa posição de que ela não conseguia controlar mais esse discurso. Nossa, lembra do Datena? A pesquisa do Datena lá. Você é a favor com ou sem baderna, né? Não, e a foto da Juliana Valone, que é a jornalista da Folha, tipo, com claramente uma pessoa de franjinha, branquinha, de classe média, com um olho desse tamanho, porque tava fazendo o próprio trabalho. Cara, isso aí é... Nossa, tipo, e pra mim esse caso foi emblemático também, porque eu acho que mostra um pouco disso que você tava falando, né? Quando envolve a classe média e eles sentem a dor também, né? Porque eu lembro que eu li o depoimento dela, que ela falou, nossa, que eu vi o policial da rota apontando a arma na minha cara, eu nunca imaginei que ele fosse atirar. Aí eu fiquei tipo, mano... É a rota, tá ligado? Se você vê o cara sacando a arma, você, mano, já viu que você perdeu, tá ligado? Agora, a raiz de entender esse turning point pra onde ele levou também tá aí. Porque, veja, uma discussão que a gente fez muito agora na Covid, né? Pra trazer pra um exemplo mais atual. Porque gente na periferia morre todo dia, morre porque não tem sistema público de saúde funcionando com toda a sua capacidade que poderia, lá. E aí, isso começa a matar gente de classe média. Branca de classe média alta. Porque daí, no começo da Covid, que a gente não sabia, tava direito principalmente, não tinha vacina, etc. Ela começa a atacar pessoas que têm privilégios e elas falam, nossa, mas chegou aqui aí agora. Vira um problema, né? Aí vira um problema, porque a polícia na periferia... A polícia em retomada, imagina, eu do lado dos Carajás, os caras entram, saem atirando sem terra. Mas eu acho que... Então, de fato, eu acho que tem isso. Eu falo assim, nossa, mas eles estão batendo em... Porque esse turning point, esse apoio às manifestações, ele já sai com uma cisão que é o bom e o mau manifestante. Sim. Que a gente tenta reverter, como o movimento Passe Livre, ou a figura pública, né? A gente tenta reverter, fala, não existe bom e mau manifestante, a gente taca toda a nossa força em falar. Depois desse turning point, que a imprensa começa a abraçar e falar, é isso aí, temos que lutar mesmo, e começa a atrair esse setor para esse setor mais difuso para as manifestações, que eu não acho que é um setor de extrema-direita é um ovo, é um setor mais difuso que está em disputa, e aí é um outro capítulo, um outro episódio para falar o que a gente fez nesses, que eu acho que não importa tanto junho, só desculpa depois. Falar, já tá chegando no final, infeliz, veja. Mas aí o lance é isso, a gente pensou, depois que acontece isso, a gente fala duas coisas que a gente tem que bater, que a gente é anticapitalista de esquerda e que a gente acha que é uma grande bosta essa divisão de mal e bom manifestante. Se for para fazer essa divisão, a gente está nos péssimos manifestantes. Então a gente tenta fazer isso para recuperar a todo custo, mas existe um setor difuso que aí, qual que era a aposta que a gente tentou fazer com o conjunto da esquerda vamos disputar essa galera. Porque a galera que tinha um monte de faixa contra a tomada de Três Pinos. Tinha uma galera no mar difuso de sei lá o que porra. Então a gente podia falar assim, você quer saúde, educação, você tá certo nessa indignação, bora lá. E uma coisa que eu falei em várias entrevistas a gente esperava que o governo democrático progressista ficasse do lado do povo e usasse essa força para bater no empresariado. Mas resolveu taxar quem estava na rua, criminalizar, porque tem gente no Rio de Janeiro até hoje respondendo o processo de leis que foram feitas no governo do PT, resolveu criminalizar o movimento autônomo
para defender uma aliança de classe. Então, quem colocou o Temer de vice, quem fez a aliança de classe, quem esperou que ia dar certo, não foi o movimento Passe Livre. Para depois falar que é o senso da direita, que a galera adora, a galera tem orgasmo falando que foi o movimento Passe Livre, que foi lá e colocou o Bolsonaro no poder. Meu cu, viado, nem fudendo isso. Eu tô adorando. Semana passada, com essas brigas todas sobre marco temporal, etc., a galera falando, tem que ir pra rua, a gente tem que... Aí uma galera já tinha os bots lá falando assim... Vai fazer jogo da direita? Vocês vão incendiar o país como o Ju de 2013 de novo. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Pessoal, então, agora só pra gente encaminhando pro final, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o legado que junho de 2013 deixa, assim, pra vocês, enquanto participantes nesse âmbito individual, mas também pra esquerda. Tipo, quais são as lições que a gente tem com esse período aí da história brasileira? Vários caminhos, né? Primeiro, uma coisa que a gente gosta bastante de demarcar é olhar para as lutas que cresceram. A gente olha, talvez por um viés muito derrotista, ou talvez induzidos pela própria burocracia que quer apagar o anarquismo da história desse país, o autonomismo, etc. A gente só olha para o ascenso da direita e agora, sei lá. Muitas lutas da esquerda cresceram. A gente teve muita ocupação. 2014 foi o ano com mais greves da história. A gente teve muitas greves que conseguiram, categorias que se organizaram por fora dos sindicatos, mais burocratizados, mais pelegos. Por exemplo, os trabalhadores do transporte rodoviário aqui em São Paulo, os garis no Rio de Janeiro. A gente tem um avanço das lutas indígenas muito grande. Em 2015 a gente tem a ocupação das escolas. A gente tem um aumento da cultura política, um aumento da cultura de ação direta nesse país. Quantos municípios tem Passe Livre hoje no Brasil? Olha... Agora, o PAIC, que é do MPLDF, tem uma pesquisa muito massa sobre mobilidade e segregação racial. Onde o pessoal pode acessar esse... Boa pergunta, vou passar para você depois. Vai aparecer na tela aí o link, ó. Pronto. Aliás, melhor, vai ficar na descrição. É melhor na descrição do vídeo. Eu vou atrás. E aí, a gente tem o avanço da discussão sobre tarifa zero. Tem vários, assim, mais de 600 municípios... revogam o aumento da tarifa. A gente tem alguns municípios que vão implementando tarifa zero ao longo desses anos. Então a gente teve muita vitória, sim. Tanto que 10 anos depois a gente está discutindo tarifa zero para a maior cidade do país. Então sim, a gente teve várias vitórias. Como aprendizado, eu acho assim, vou fazer o apelo para... É tão chavão, né? Mas uma autocrítica, né, de alguns setores, porque é isso, a gente está vendo o erro se repetir, né? Qual é a saída para a mobilidade urbana no país? É mesmo reduzir imposto e mandar produzir mais carro? Já pegou a marginal, tio? Tipo, não. Incentivar a ciclovia, incentivar a bicicleta. Isso foi um dos acertos do Haddad, porque ele conseguiu dar um fit, um match com a tecnocracia lá, que é encher o São Paulo de ciclovia na medida do possível, né, para aquele momento. Eu acho que tem que ampliar mais ainda, levar a ciclovia para quebrada, descentralizar um pouco os serviços. Tem vários caminhos, investir na mobilidade a pé também, uma série de coisas que a gente tem que pensar para a mobilidade urbana. E 10 anos depois o governo, uma das primeiras medidas é isso: vamos aquecer a economia vendendo carro, super ambiental, né? Tipo, porra. E é isso, é na contramão. Quando as pessoas falam, mas o que o governo poderia ter respondido? A gente não queria cargo, a gente nunca quis, até hoje, ninguém nunca do movimento Passe Livre se candidatou, entrou em partido, caralho, a 4, eu durmo tranquila, capoto à noite na cama, porque eu tenho certeza, nós não se candidatou, nós não ganhamos porra nenhuma com isso, só dor de cabeça e um quentinho no coração, quizás. Mas é isso, o governo poderia ter sinalizado com a PEC da Erundina de colocar transporte na Constituição como um direito social, podia pensar uma indicação do Lúcio Gregory ou de algum técnico que fosse favorável à tarifa zero para estudar a implementação disso, podia orientar os governos municipais e estaduais para abrir uma CPI de transportes, para reconfigurar todo o sistema, deixar as coisas mais transparentes de forma estrutural. Tinham várias saídas. Só que aí você ia mexer com o lucro dos empresários. A gente nunca queria... que eles também usavam esse argumento. Vai tirar de saúde, vai tirar de educação para colocar em transporte. Primeiro que transporte é o acesso a tudo isso. Segundo que a gente quer tirar do lucro dos empresários. E não é possível que isso é tão sagrado que você sequer cogita
mexer nisso. Então não houve, eu não sei se não houve uma escutativa, se não houve uma compreensão, se as pessoas estão tão engessadas nos seus próprios conceitos que elas não conseguem romper isso e entender que é isso. A direita está conseguindo discutir mobilidade urbana de uma maneira mais sensata que um determinado setor da esquerda. E eu acho que é isso, eu acho que junho de 2013 foi muito isso, assim, não teve um posicionamento claro de dar vazão à indignação das pessoas naquele momento, e isso empurrou as pessoas para o outro lado, e eu acho que soma-se a isso. Eu estudei em escola pública, cara, era muita aula vaga, e os poucos professores que tinham faziam um milagre, e era muito difícil, velho. Então a gente não tem educação praticamente, a gente vai lá mais para ficar atrás das grades enquanto os nossos pais trabalham do que para ter educação de verdade. Porque mesmo que tenham professores muito valiosos, eles são poucos, são mal remunerados e não tem recurso nenhum. Então a gente não teve educação para entender nem que é esquerda, que é direita, que é a porra da história desse país. E aí, se você vê um governo que tá falando que você tá na rua, que você é um otário que é da direita, e vem um outro cara falando um monte de baboseira, falando não sei o que lá, você vai indo, você não tem uma rede de... E outra, por último, mas não menos importante, rede de apoio. A gente parou de construir rede de apoio. Então, é isso, o cara tem um problema, ele vai procurar a igreja, ele tem um problema, ele vai procurar outros setores. Porque a gente caiu na onda do neoliberalismo, velho. Caiu total. Então, se é o cara que precisa de um negócio, não, mas hoje eu tenho um rolê. Entendeu? A gente não fortalece mais nossas redes de apoio. Eu acho que essa é uma coisa que era muito forte. Por isso que os movimentos de moradia, o MST é tão forte. Porque se acabou seu arroz, você vai lá e pede seu vizinho. Então, acho que a gente tem que retomar isso para se a gente quer retomar um pouco o nosso lugar na luta de classes um pouco mais decente. Ufa, foi mal. Eu vou falar só duas coisas rapidinho, assim. A primeira a gente acabou de passar pela maior experiência... Olha que loucura, a gente acabou de passar pela maior experiência de passe livre na história do Brasil de todos os tempos. Foi o segundo turno da eleição de 2022. A gente só continua tendo democracia. O Bolsonaro não é presidente desse país por causa do passe livre. Então, assim, antes de pensar em falar qualquer coisa, eu acho que é bom, sabe, entender qual que é a importância do passe livre em relação a isso. Porque o Bolsonaro tá botando a PRF pra segurar abusão, coisa. E o fato do Xandão, do maluco do Xandão, que é secretário de segurança foi secretário de transportes da gestão do passado. Conhece bem o passe livre. Exatamente. Mesmo esse cara ter forçado esse passe livre, né? Forçado assim, né? Ter peitado esse passe livre nacional significa alguma coisa, ou seja, significa que tem um legado maior do que a gente tá querendo calcular aqui de primeira. A segunda coisa, eu acho o seguinte, existe uma grande história assim, a culpa, e eu acho que é um movimento fratricida que envolve uma série de coisas e pontos cegos que o próprio PT não consegue ver em relação ao que aconteceu em junho de 2013 e em relação a como a gente foi cair na mão da extrema-direita global. Eu acho que o PT tem menos culpa do que as pessoas gostam de colocar. Eu acho que, tipo, existe um movimento global ali que era meio imparável, especialmente dentro do que aconteceu com o próprio PT, mas eu acho também que tem umas calças curtas ali que o PT foi pego que não tem pica nenhuma a ver com uma meia dúzia de moleque anarquista tacando pedra na polícia em São Paulo, assim. Tem coisas muito mais sérias em relação a como a crise econômica de 2014 se deu e como foi lidar com essa crise econômica de 2015 e 2016, são muito mais essenciais, muito mais centrais e nunca são discutidas em relação a esse legado, a essa ascensão da direita. Assim, eu sempre falo que a única frase que vale alguma coisa no Democracia em Vertigem, né, o documentário da Pietra falando dela mesma, é quando o Requião vira e fala, olha, se a economia não tivesse assim, nada disso aqui estaria acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente continuar lembrando disso, assim, das condições materiais das pessoas, porque no final é isso que leva a elas, assim. Até porque é isso, puta, a educação tá uma merda, mas a criança não vota, né? Kids don't vote, já falava aquele careca da quarta temporada de The Wire. Aí é um outro episódio, né? Porque é a inserção pelo consumo, porque a galera tem uma TV gigante dentro do barraco, mas aí sai, não tem busão, a mãe não consegue passar para fazer exame no postinho, o exame tá para dali 6 meses, a rua é de terra, chove, ele coloca o tênis que ele tá parcelando em 12 vezes, suja tudo de lama, porque não tem asfalto na rua da casa dele.
Então é uma inserção até a página 2. É mais fácil, né? É fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É isso. É isso, é um tema complexo, né? A gente teve essa tarefa hercúlea aí de discutir junho de 2013 em 1h13 agora. E eu queria agradecer demais a disposição de vocês aí. Que agradece, muito obrigada pelo convite. Eu sou facinho, mano. Não, de boa, bom saber. Valeu mesmo, brigadão. E é isso. Obrigado aí, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo e não esquece de apoiar a gente lá. Valeu, é nóis. Apoia o Antifacast, é nóis. Valeu.